vez. Nós sempre somos muito bem-vindos na casa de Jesus, né? Que bom que nós temos essa casa para estar aqui, reconstruindo as nossas forças, nossas energias e recolhendo aqui, né, o nosso ânimo, fortalecendo, né, aquela vontade que a gente tem de estar sempre procurando algo a mais para nos ajudar na nossa caminhada. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Procurando essas fontes e com certeza Jesus vai sempre nos prover aquilo que nós necessitamos. Eu convido a todos agora para que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, fechamos os olhos se quisermos, não é necessário, só sentirmos que queremos nos conectar com a divindade e agradecer por essa noite abençoada, por estarmos sendo aqui acolhidos nessa casa, onde a espiritualidade amiga já preparou desde o início do dia, aqui colocando os fluidos benéficos para todos que aqui adentrarem, agradecendo pela oportunidade de receber esses ensinamentos que o Mestre nos deixa, que são tão importantes na atualidade, que nos deixam esses exemplos para que possam ser vivenciados no nosso dia a dia. Agradecemos ao Pai, que possamos absorver essas reflexões que a nossa irmã Ana Carla vai fazer conosco esta noite, que possamos levá-las conosco esta semana. E em nome de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga, nós estamos abrindo então a reunião doutrinária desta segunda-feira. Que assim seja. E essa noite, então, a gente tem a Ana Carla, nossa conhecida, nossa trabalhadora, é do departamento mediúnico, e ela vai nos falar hoje sobre quem foi Maria de Betânia. Justa. Boa noite, pessoal. Eu falo um pouquinho baixinho, se atrás vocês não estiverem ouvindo, é só acenar que eu tento levantar um pouquinho a voz, né? Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço também a oportunidade do tema. Sempre é importante, nós que aceitamos o convite de vir aqui conversar, é muito importante os temas que a gente recebe ou que a gente escolhe, porque primeiro é um puxão de orelha para nós. Porque quando a gente fala aqui na frente, né, seu Nelson, a responsabilidade aumenta. Porque a palavra tem uma força muito grande. O conhecimento, ele é muito importante para todos nós. Então, nos leva a estudar. E foi isso que aconteceu com esse tema de Maria de Betânia, da cidade de Betânia, né? O primeiro momento, antes de falar sobre Maria de Betânia, esse tema a gente está trazendo, o departamento de divulgação da casa, porque inicia março a gente tem o Dia da Mulher, não entrando em conflito, porque tem gente que diz que tem que ter, que não tem que ter o dia, não é isso, mas a gente aproveita em alguns momentos, junto com o calendário oficial, de trazer alguns marcos. Então, de vez em quando vão acontecer a fala de mulheres no Evangelho. Porque até então, quando a gente fala dos evangelistas, os apóstolos, a gente às vezes pergunta, e as mulheres? Geralmente a gente lembra de quem? De Maria, né? A mãe de Jesus. Mas, se a gente for ver no Novo Testamento, a gente encontra muitas Marias. E foi muito interessante esse estudo, principalmente ouvindo Jorge Elarrat, ouvindo Haroldo Dutra, que são palestrantes espíritas que vão de cabeça no estudo do Arthur Valadares, eles estudam muito o Evangelho. Então, Maria era um nome comum à época. E sabe que Maria, à época, não era um nome que era porque era bonito, porque estava na moda, porque ia fazer sucesso no Instagram, não era nada disso, né? Maria, na época, queria dizer aquela que chora, porque a situação da mulher, na época de Jesus,
Lá em Israel, Oriente Médio, vocês imaginam, a situação da mulher era muito difícil. Ainda hoje, né, a gente vê a dificuldade de se reconhecer muitos direitos das mulheres, né? Mas naquela época era muito difícil. Eram as situações de menosprezo, de invisibilidade, de abuso. Então Maria, quando nasciam mulheres, eram Marias, aquelas que choram. Então por isso que naquela época de Jesus tinham muitas Marias, né? Eu achei um dado muito interessante que eu não sabia, foi através do estudo que eu viria a saber. E Maria, então, essa que a gente vai falar de hoje, ela é da cidade de Betânia. Betânia fica perto do Monte das Oliveiras. Vocês já lembraram de Jesus no Sermão do Monte? Então é perto desse monte. E Jesus ia lá em Betânia, geralmente, para dar aquela apaziguada, para descansar, para estar com aqueles que ele queria muito bem, como se fosse a família. E aí é que nós temos então a Maria, Marta e Lázaro, os irmãos que acolhiam muito Jesus, né? Então Jesus, ele quando queria, sempre acompanhado dos apóstolos, de uma multidão, porque ele estava sempre ensinando, sempre esclarecendo e trazendo o conhecimento do mundo espiritual. Então há uma passagem, o Evangelho traz, nós temos 4 evangelistas que escreveram após Jesus, né? E os 4 falam de Maria de Betânia. A gente encontra, e tem 3 momentos em que Maria de Betânia é registrado os encontros delas com Jesus, em 3 momentos. O primeiro momento de Maria com Jesus é esse que eu vou falar para vocês, que a gente vai ficar um pouquinho mais, que é quando ele vai na casa, né, muito feliz, vai na casa dos irmãos Lázaro, Maria e Marta. Depois, no segundo momento que ela está com Jesus, é quando acontece a morte de Lázaro. Lembram, quem é Lázaro? Aquele que Jesus o quê? Ressuscitou, né? Que o Espiritismo depois em algumas obras vem trazer que era um estado de catalepsia. Obrigada, senhora. Catalepsia. Mas Jesus, então, é o mesmo Lázaro. Então, há um encontro de Maria com Jesus quando acontece a morte de Lázaro. E um terceiro encontro, que é uma passagem que você já deve ter ouvido da mulher que ungiu, que banhou Jesus com óleo, chorou, lavou os seus pés com as lágrimas e enxugou os seus cabelos. Então, nesses 3 momentos, é essa mesma Maria. Então, a Maria de Betânia. O primeiro momento eu vou fazer o inverso, eu vou contar depois, porque é onde eu quero ficar um pouquinho mais na nossa reflexão da noite. O segundo momento, então, o que acontece de Maria com Jesus, é quando, então, acontece a morte de Lázaro. Ao acontecer a morte de Lázaro, Jesus toma conhecimento e vai até Betânia. Quando as irmãs Maria e Marta sabem que Jesus está chegando a Betânia, né? Marta vai ao encontro de Jesus. Ela não deixa ela vai no caminho, vai ao encontro de Jesus. E quando Marta encontra Jesus, ela fala assim, ó: Senhor, se tu estivestes aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Diz-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Diz-lhe Jesus. Aí Jesus pergunta para ela: acreditas que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê em mim? E ela diz que sim. Você acredita que Lázaro poderá ressuscitar? Ela diz que sim. Ela diz que sim e sai. Isso Marta. Aí Marta vai até a casa dela. Lembra que Jesus está indo no caminho? Antes que Jesus chegue na casa, ela vai e fala em segredo a Maria: Maria, Jesus quer ver-te.
E aí Maria vai ao encontro de Jesus, né? Mas, desculpe, esqueci de falar um detalhe. Quando a Marta foi ao encontro no caminho, Maria ficou em casa, chorando a morte do irmão. E muitos seriam os vizinhos, os conhecidos, né? Muitos daquele povo, dos judeus, muitos foram até a casa de Lázaro para consolar Marta, para consolar Maria. Então, ela, quando vê Jesus chegando pertinho da sua casa, Maria fala as mesmas coisas para Jesus, a mesma frase que ela fala para Marta, que Marta falou para Jesus, Maria fala também. Só que ela está também acompanhada daqueles que estavam na casa. Eles viram ela saindo para o caminho, pensaram, ela deve ir até o túmulo de Lázaro, vamos com ela para não deixá-la sozinha. Quando se encontram com o mestre. Aí Maria fala a mesma coisa, né? Senhor, se tu estivestes aqui, meu irmão não teria morrido. Só que aí Maria joga-se aos pés de Jesus e chora. Ela lança-se a Jesus e chora. Jesus, comovido com a dor de Maria, comovido com aquele choro de todos, pergunta onde ele está. E vai lá e ressuscita Lázaro. É uma lição, a gente fica assim meio, ele gostava mais de Maria do que de Marta? Por que foi isso? Se Jesus é justo, é bom, é amoroso, sabe do coração de todo mundo, ele faria distinção entre Marta e Maria? Ele não faria distinção, mas a cada um segundo o que vem em seu coração. Marta, ela acreditou, ele ainda falou, você acredita? Ela disse, eu acredito. Mas ela meio que impôs a sua vontade. Ela disse, né? Se quiseres, peça a Deus que o meu irmão renasça de novo. E Maria, quando a gente se coloca aos pés, a gente se coloca o quê? Em humildade. Ela expressou para ele o seu sentimento, mas é mais ou menos o que a gente teria que fazer com o faça-se a sua vontade, que a gente não consegue. Quantas vezes a gente é Marta? Quantas vezes a gente acredita, a gente tem fé? Estamos aqui num centro espírita. A gente acredita nos fluidos que tem aqui. A gente acredita no plano espiritual. A gente acredita nos princípios de evangelização, nos princípios do amor que essa doutrina nos traz. Mas a gente se coloca realmente à disposição dos amigos espirituais para a gente fazer o bem. A gente realmente se coloca aos pés, é como se a gente até se despisse do nosso egoísmo, das nossas vontades. A gente consegue fazer isso? Então essa é uma reflexão. Maria fez isso. Maria de Betânia, ela fez isso. O terceiro momento que Jesus tem com Maria, que se encontra com Maria, diz que foi 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa, Jesus passou em Betânia, né? Que foi aonde ele fez, foi nessa época que ele fez o Sermão da Montanha, que é um ensinamento lindíssimo. Eu convido vocês a lerem o Sermão da Montanha, a ouvirem falar sobre o sermão. Coloque assim, ó, Sermão da Montanha Espiritismo no Google, no YouTube. Vejam, Haroldo, Arthur Valadares, Jorge Elahá, Roberta Assis, se eu não me engano. Eles falam muito lindo todos esses ensinamentos. Eles vão falar melhor do que qualquer coisa, o que está falando do Sermão do Monte. Esse tratado lindo, né? Chico Xavier já dizia, né? Que se acabasse tudo... É Chico Nelson que falava isso? O Gandhi? Olha só, mas tá ali, né? Gandhi então dizia isso, né? Que se não tivesse mais Bíblia, não tivesse mais ensinamento nenhum e tivesse
Sermão do Monte, a gente já teria todo o tratado que a gente tem que ter de evolução, de bem, de amor, né? Então, Jesus estava naquela época. Foi na Páscoa que aconteceu o quê? A crucificação. Hoje tá difícil. A crucificação de Jesus. Então, um pouco antes, mas eles não sabiam, né? Jesus já sabia, mas os apóstolos, quem estava acompanhando, não sabia que isso ia acontecer. Então, ele esteve novamente em Betânia. Maria e Marta, novamente, estavam com a multidão, mas estavam na casa de Simão. Estavam na casa de Simão, que já tinha sido leproso e que Jesus o tinha curado. Estavam lá ouvindo, quando veio Jesus para estar com eles. O que a Marta faz? A Marta está a servir as pessoas. Mas que bom, precisa, né? E Maria vem com um vaso, né? Eles falam aqui, eu acho lindo esse nome, né? Um alabastro com um unguento chamado nardo. Alabastro é um mineral, é como se fosse uma pedra sabão, é um mineral que eles esculpiam, uma pedra que eles esculpiam e faziam vasos. E dentro desse vaso estava um unguento, um óleo muito caro, nardo, era um dos mais caros que tinha. Tanto que era comum naquela época lá de Jesus, né, que se usasse para as pessoas que se gostava, para a visita, para quem se admirava, na religião, usavam o óleo para os cadáveres, para o sepultamento, eles ungiam, passavam óleo, né? Usava-se muito cheiro, muito perfume. Naquela região de Betânia era conhecida justamente por isso, pela venda, pelo comércio de perfumes. E Maria, a irmã do Lázaro, né, que nessa época ele já tinha ressuscitado, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, ela veio com um vaso, um óleo importantíssimo e despeja na cabeça de Jesus em seus pés, chora, enxuga os seus pés com as lágrimas, ou seja, ela novamente se lança onde? Aos pés de Jesus, para untar, para ungir, para passar esse óleo. E há uma parte que Marcos conta no Evangelho que ela quebra o vaso, para tirar todo o óleo possível daquele vaso. Aí um dos apóstolos diz, que absurdo, que desperdício, todo esse óleo caríssimo. Então por que ela não vende esse óleo e pega o dinheiro e dá aos pobres, em vez de desperdiçar ungindo Jesus? Aí Jesus disse assim, ele disse, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tereis convosco, mas assim a mim nem sempre o tereis. Então ali Jesus já estava anunciando que alguma coisa ia acontecer, ou seja, o seu sepultamento. É como se Maria já sentisse, já ungisse ele, e ele já estava anunciando isso. E o que ele depois, aqui, eu não peguei nessa parte escrita aqui, mas ele fala também que ela está lhe fazendo uma grande demonstração de afeto. E aí nesses estudos que eles fazem, há uma simbologia muito grande quando diz que ela quebra o vaso. Porque a partir do momento que tu quebrou o vaso, o que aconteceu? Tu continua tendo esse óleo? Não, tu não tem mais. Ou seja, ali ela demonstra que aquele óleo de grande valor já estava sendo ofertado ao de maior valor. Não teria outro de maior valor do que Jesus. Jesus era o rabino, o ravi, como eles falam, né? O rabi, o rabino. Ele era o Messias. Então ela reconhece e novamente ela se posta em posição de humildade. Tá? Há
Alguns evangelistas, eles escrevem que, não botam o nome de Maria, escrevem uma mulher de má vida, uma mulher pecadora. Ela, né, unge Jesus. Aí eles explicam nos estudos que o pecadora se falava a todos aqueles que faziam o quê? Infringiam as regras. A mulher que se coloca numa posição de destaque em alguns lugares que ela não deveria estar, já era considerada pecadora. Nem sempre é associado ao adultério ou a prostituição, para aquelas que fugiam à regra. E aí que a gente vai entender por que Maria era considerada aquela que fugia às regras, agora no primeiro encontro de Maria de Betânia com Jesus. Marta convidou Jesus a estar em sua casa. Por quê? Marta era a irmã mais velha, Maria era a irmã mais nova. Lázaro era o irmão, né? Então Marta era a mais velha deles. Provavelmente uma viúva, porque quem convidava a casa eram os homens. Se ela que o convidou, é porque ela já era viúva à época. E aí Jesus veio à casa deles, né? E aí Marta ficou assim, não, eu tenho que fazer, tenho que preparar, tenho que organizar as comidas, as bebidas, eu tenho que preparar toda a casa para que eles ceiem aqui conosco. Jesus está. Ela estava muito feliz, Marta, ela adorava Jesus, ela reconhecia também Jesus, mas ficou preocupada com os afazeres que tinha para receber. Era aquilo que ela podia dar, ela estava, né, queria tratar muito bem. Imagina se Jesus entrasse na nossa casa, né? A gente quer tratar o máximo do bem que a gente pode. Só que aí ela vê Maria aonde? Onde que vocês acham que estava Maria? Aos pés de Jesus. Estava sentada aos pés de Jesus. Em algumas obras de arte, em algumas pinturas, vocês fiquem olhando, tem uma imagem de Jesus sentado, várias pessoas, e uma mulher assim sentada, olhando assim para ele, né? Maria estava ali sentada aos pés de Jesus. Novamente, se colocando aos pés de Jesus. Ouvindo seus ensinamentos. Aí Marta diz, como? Eu toda atarefada, cuidando de tudo sozinha, e Maria ali, ouvindo Jesus, e ela vai e diz, mestre, pede a Maria que venha me ajudar. Aí Jesus fala para Marta, 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 estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual ninguém pode lhes tirar. Quando a gente escuta isso, tem dois sentimentos. Um é assim, opa, Jesus está legitimando, não vou fazer mais nada. Vou só ficar sentado, só vou ficar ouvindo, só vou ficar me deliciando com os conhecimentos. Não é isso que ele quis dizer também. Não é isso. Também vem aquela outra parte. Marta, acelerada, querendo dar conta de tudo. Alguém se reconhece assim nos dias de hoje? Acelerado? Acelerada? Independente se é homem, se é mulher? Querendo dar conta de tudo? Numa velocidade? Se sentindo menos capaz? Porque não dá conta de tudo? Se comparando ao outro? A gente hoje tem muita comparação. Outra vez eu também estava vendo uma palestra do Rosando Kindley. Ele é psicólogo e é espírita também. E ele estava falando que antes a gente se comparava com a gente mesmo no espelho. Depois a gente começou a se comparar com um vizinho. Hoje a gente se compara à inteligência artificial. Ou seja, a gente tem como se comparar? Não tem. E aí a gente parece que a gente está com menos insucesso, está com insucessos, com menos sucesso mesmo comparado ao outro. E não é assim. Cada um de nós temos o nosso ritmo. Cada um de nós temos os nossos deveres.
Cada um de nós temos metas internas a fazer. E é isso que Jesus está falando em relação a Marta e em relação a Maria. Quando ele fala que Maria escolheu a boa parte, é por causa da palavra, que é uma semente. É por causa do conhecimento do Evangelho. Ele fez um convite a Marta dizendo, ele não está dizendo que Marta está errada, ele reconhece que aquilo é o que ela pode dar e dá de grande valor. Ele só está falando que ela está se preocupando com o quê? Será que Jesus e toda a turma que estava ali estava preocupada naquela hora com a comida, com a bebida, com a limpeza da casa? Ela estava preocupada demais com as coisas o quê? Materiais. E Maria, não é que ela queria deixar a sua irmã, não é isso. Mas ela sabia que aquele era um momento, que ela tinha que sorver, que ela tinha que beber aquelas palavras de Jesus. Quando mais Jesus estaria ali falando? Aquele conhecimento ela estava. E aí Jesus disse, ninguém poderá lhe tirar. Ela escolheu a melhor parte, que é a preocupação conosco mesmo. E quem somos nós? Qual é a nossa essência? Nós somos espíritos. A nossa essência são as coisas espirituais. Então a gente tem que nessa parábola, não é nem parábola, nesse registro de um acontecimento de Jesus, a gente tem que ficar reflexivo em agir e refletir. Nem só uma coisa e nem só outra. Mas é preciso darmos um tempo para reflexão. É preciso que a gente faça um pouco de silêncio interno. É preciso que a gente pare um pouco e pense naquilo que a gente tem em nós, quem somos, o que a gente tem de bom, potencializar o que a gente já tem de bom, ver o quanto que a gente ainda tem de coisa que não está legal e ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode pedir de ajuda, o que a gente pode construir, o que a gente pode melhorar. Então é preciso parar e refletir. E é preciso o conhecimento da vida espiritual, nesse sentido amplo, desse amor de Jesus. É trazer a religião para dentro de nós. E eu não estou falando aqui que tem que ser espírita, que tem que ter a religião espírita, não. Quem aqui vem sabe que essa casa é uma porta aberta, é uma casa, é um templo, é um hospital. Ninguém aqui pergunta qual é a religião de ninguém. Então, mas é trazer essa religião no sentido de estar com Deus, estar com Jesus. A gente precisa parar e refletir sobre isso. E isso ninguém vai tirar da gente. Então, por isso que Maria escolheu a melhor parte. Haroldo Dutra, ele fala uma coisa nas suas palestras, ele diz assim, ó, a gente tinha que ter a mão da Marta e o coração de Maria. Ou seja, por isso eu quis terminar com para essa reflexão que a gente precisa tanto nos nossos dias, né? Estamos parando para refletir sobre o que fazemos com aquilo que a gente já conhece? Aqueles aqui que são espíritas, eu faço a pergunta, conhecer o Evangelho, saber, é na questão 935 que os espíritos amigos perguntam, o Allan Kardec perguntou, não é isso que a gente fala, não é que a gente não tem que saber, tem que estudar, tem que saber, eu comecei a minha fala falando da importância do estudo, né? Então a gente tem que ter o conhecimento, mas não basta a gente saber aqui os versículos, a gente precisa vivenciar. Então a gente tem que estudar, a gente tem que procurar conhecer o que traz a doutrina espírita, o que é o espiritismo. E aqueles que não são espíritas, mas que estão aqui, que sabem de toda a gama de fluidos benéficos que tem em qualquer templo de oração, o benefício da oração. Então, Maria de Betânia é um expoente, é uma mulher que nos ensina muito. E eu achei muito lindo que em uma das coisas que eu estava procurando, lendo, dizia assim, ó, Maria teve 3 momentos com Jesus. Então, ela
lança-se aos pés de Jesus, no primeiro momento, para aprender. Quando ela está sentada, ouvindo, era assim que as pessoas aprendiam na época. Não existiam escolas, como a gente vê hoje, né? Era assim. Os discípulos acompanhavam seus mestres. Então, e eles falaram que ela era... agora eu vou fazer o link. O link, quando eu contei que alguns trazem que ela era uma mulher de má vida, uma pecadora. Por quê? Porque Maria se colocava entre os homens que eram os que podiam, na época, aprender. E ela se colocava também ali para aprender. Ela não ligava para as convenções, porque ela sabia que aquele era o mestre. Então, por isso que ela era considerada uma mulher que transgredia as normas, porque ela estava ali. Então, Maria lança-se aos pés de Jesus para aprender. Segundo momento, Maria lança-se aos pés de Jesus para chorar. E no terceiro momento, que é o que ela unge, ela lança-se aos pés de Jesus para agradecer. Então, eu acho que fica aqui fechando a reflexão da noite, quando diz que Jesus, um convite, vamos humildemente agradecer ao conhecimento que já temos, agradecer aquilo que a gente tem, mesmo que seja difícil, mas que nos trouxe até aqui, agradecer todos os benefícios que a gente tem, às vezes pequenininho, outras vezes são tantos benefícios que a gente até se assusta, né? O que vem por aí, porque a gente tem tanto benefício, e outras vezes é um momento de tanta dor, mas agradecer já está no caminho desse reconhecimento. O convite de quando a gente fala chorar é no sentido da gente trazer as nossas emoções, não para ficar descontrolado, nem eu não vou usar razão, não, né? A gente tem todo o evangelho falando da fé raciocinada. O espiritismo é todo baseado em ciência, em filosofia, né? Além da religião, ou seja, é se colocar na emoção no sentido de trazer o amor, aflorar em nós os sentimentos bons e aprender, porque o conhecimento liberta, né? O conhecimento nos coloca numa posição de estarmos hoje melhores do que fomos ontem. Então, eu encerro agradecendo a esses expoentes que a gente tem, né? Eu lembrei, quando eu estava vindo para cá, a gente estava conversando, e aí no meio da conversa eu estava pensando na Maria de Betânia, eu lembrei de que a gente não pode ficar só na reflexão, né? Só orando. Aí eu lembrei da irmã Dulce. Quem já leu sobre ela? Quem já viu o filme? Tem um filme sobre ela, e um filme ainda católico, não é nem, né, espírita. Mas quem já viu o filme sobre ela, ela não quis ficar no convento lá dentro só orando. Ela ficava, ela ia, ela orava. Mas ela mexeu com todo o sistema que existia para ficar aonde? Junto aos pobres. Ela pegou um galinheiro que existia atrás do convento, que ninguém, né? Porque não deixaram ela trazer os doentes para dentro do convento. O que ela fez? Tinha um galinheiro abandonado. Ela começou a levar doentes para lá e a tratar com todo amor. Me lembrei dela, porque são esses exemplos. Eu estou trazendo aqui mulheres, mas tem homens fantásticos, né? Até porque, ora somos homens, ora somos mulheres, nas infinitas reencarnações que a gente tem, para a gente aprender. A gente ocupa muitos espaços, muitos momentos para que a gente aprenda, para que a gente evolua. Obrigada meus irmãos. Espero que as reflexões da noite tenham tocado os nossos corações e a nossa vontade, o nosso bom ânimo, como disse a mensagem inicial, de sermos um pouquinho melhor e acreditar com leveza naquilo que a gente já é, naquilo que a gente já sabe de bem e de bom dentro de nós. Obrigada.